Bom, vamos lá, pessoal. Estou gravando a aula 29. Nessa aula eu quero mostrar para vocês mais uma consequência, né, do fenômeno da refração da luz, que a gente já vem estudando nas últimas aulas aí, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o dióptero plano. Vamos dar uma olhadinha. Essa aula está bem curta, viu, pessoal? Vamos lá. Essa primeira tela, estou mostrando aqui um índio, né? Ele está tentando pegar um peixe aqui. O peixe está dentro da água, né? Na cultura indígena, a gente tem várias lendas, né, folclores e tal. Existe uma lenda, né, uma história aí dentro da cultura indígena que afirma que quando a gente olha para os peixes, né, dentro da água, a gente consegue ver os peixes, o que a gente realmente está vendo é o espírito do peixe. Os índios acreditam, né, que a gente consegue ver o espírito do peixe. Só que para eles, né, esses espíritos andam junto com os peixes e andam mais acima dos peixes, né? Então, para os índios, quando ele tenta arremessar, né, o arpão aí, tal, a lança, né, para pegar o peixe, ele sabe que o que ele está vendo ali é só uma imagem do peixe, né, que ele chama de espírito do peixe, e ela está mais acima do que realmente deveria estar. Então ele atira mais para baixo para pegar o peixe, né, e aí ele vai conseguir pegar esse peixe. Por que acontece? Por que funciona, né, essa ideia aí dos índios, né? Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo do ponto de vista físico. Olha aqui, pessoal, o nosso peixe aqui, né, a luz que sai desse peixe, né, o peixe, com exceção de alguns peixes, né, que podem emitir luz aí, a maioria deles não fazem isso, né, mas o peixe, ele reflete a luz, né, então se a gente estiver durante o dia e tal, ele está refletindo luz para todo lado, para todas as direções, né, e ele vai mandar, então, luz aqui numa certa direção, ó. Imagina só esse raio de luz aqui, né? Quando ele chega aqui, o que acontece? Então, como o índice de refração da água é maior do que o do ar, aqui vamos traçar a nossa linha normal. Olha, então esse ângulo aqui vai acabar sendo menor do que esse, né? Aqui ele abre, a luz sai, aqui ó, sai da água e abre, né? Aumenta a velocidade da luz aqui, e ele aumenta o ângulo e faz assim, né? Desvia e chega no olho do observador. Para esse observador, então, tudo acontece como se a luz, ó, tá vendo? Ela não tivesse vindo daqui, porque o nosso cérebro não consegue entender essa curvatura da luz, né? Isso nós conversamos várias vezes aí, né? E aí vai se formar uma imagem virtual desse peixe mais acima, na linha reta, ó, do raio de luz que está chegando para o observador, tá vendo? Então esse cara aqui, ele olha e vê o peixe mais acima do que ele realmente está. Acontece aqui uma elevação aparente, tá vendo? Então a gente vai ter o peixe um pouco mais acima. Não só o peixe, né, pessoal? Tudo que está dentro da água, assim, a gente percebe, né, que parece que está mais para cima do que realmente está. Quando a gente está dentro de uma piscina, né, o nosso próprio corpo parece que se achata na piscina. A gente parece que, né, a perna parece que muda, o fundo da piscina parece que é mais raso do que realmente é. Isso, inclusive, costuma dar problema para a pessoa que não sabe nadar, né? Achar que a piscina é bem rasinha, porque o fundo parece que está bem próximo da superfície e às vezes não está. Então, essa elevação aparente é bastante comum, né? A gente percebe ela por causa dessa mudança na direção dos raios de luz aqui, tá bom? Então, dependendo do ângulo que a gente vê, a gente tem essa mudança e uma elevação, então, aparente. Isso acontece, então, quando a gente olha de um índice de refração menor para o maior, mas também acontece de forma contrária. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui, imagine o contrário, uma pessoa aqui embaixo da água, tá vendo? Pessoa aqui, observador, e o cara está olhando aqui para fora da... Imagina que ele está dentro de uma piscina aqui, né? E ele está olhando um passarinho que está fora da piscina, né? Então, se você olhar para cima, aqui debaixo da água, pode ser que você veja o passarinho, mas será que você vai ver nessa mesma posição? O que acontece com a luz do passarinho quando chega aqui no dióptero, né? Aqui, ó. Nossa, tá muito torto isso, né?
Imagine essa luz chegando aqui, tá bom? A gente chama de dióptro, né? Essa palavra dióptro é de duas superfícies, tá? Então, o que a gente vem fazendo até agora, né? Esses dois meios aqui separados, né? Então, essa divisinha aqui, a divisão entre os dois meios, a gente chama de dióptro, tá bom? Um dióptro de superfície plana. Esse é um dióptro plano, tá bom? O nome da nossa aula de hoje, né? Então, veja, ó, quando a luz sai do passarinho e chega aqui, ela dá uma quebrada, né? E chega no olho do observador. Mas para o observador parece que essa luz aqui estava caminhando em linha reta, ó. Nossa, tá muito torto isso, né? Mas imagina isso. E aí o passarinho devia estar nessa posição aqui. Tudo bem? Nossa senhora, que passarinho esquisito. Então, gente, ó, a imagem, né, se forma numa outra posição. Vejam que aconteceu o contrário aqui, né? Então, quando eu estou no índice maior aqui de refração, eu vejo o objeto mais distante do que ele realmente está. Tá vendo? Diferente do caso lá do pescador, né? O pescador via o peixe mais próximo do dióptro. E quando a gente está na água aqui, a gente vê o objeto de fora mais distante. É bem estranho, não sei se já tiveram essa experiência, né, de estar embaixo da água olhando para fora. Se tem uma pessoa na beira da piscina aqui, a gente está embaixo da água, a gente vê, parece que a pessoa está mais distante. Mas quando a gente tira a cabeça para fora, a gente vê que a pessoa está próxima. É bem estranho esse fenômeno, esse efeito aí, tá bom? Mas isso daqui nas duas situações, então, né, tanto da água para o ar como do ar para a água, eles podem ser, isso aqui a gente pode calcular, tá? E a ideia é a seguinte, dá uma olhada aqui, esse aqui é o mesmo esquema do passarinho, ó. O passarinho estava nessa posição A aqui, tá vendo? Mandando luz, deu uma quebradinha, chegou no olho do observador. O observador pensou então, né, que o objeto estava aqui em cima. Vejam que aqui eu coloquei algumas medidas, né? Eu estou chamando de P, olha aqui, ó, a posição do objeto em relação ao dióptro, então essa distância, né, do objeto até a superfície, tá vendo? Estou chamando de P' a posição da imagem em relação à superfície, tá vendo? A distância que a imagem está da superfície, P'. A gente já chamava, né, de P e de P' nas equações dos espelhos, então isso aqui já é comum para vocês. Então, P, a posição do objeto em relação à superfície, P', a posição da imagem em relação à superfície, né? E nós vamos usar, então, essa geometria, né? Essas figuras, é possível a gente tirar uma relação de proporção entre os índices de refração, né, e essas posições que ocupam aqui objeto e imagem. Então, a relação de proporção é essa daqui, pessoal. Bom, todo dióptro plano, né, deve seguir, então, essas relações de proporção. Tem algumas condições, mas a gente não vai discutir isso daí aqui. Olha, a relação é a seguinte, a gente vai pegar o índice de refração do local onde está o observador, em relação, né, em razão aqui, do índice de refração da onde está o objeto, né? Então sempre a gente vai ter o observador num meio, o objeto no outro meio, né? A gente pega o índice de refração da onde está o observador, o índice de refração da onde está o objeto, e isso sempre vai ser igual a P' sobre P, posição da imagem pela posição do objeto. Queria mostrar para vocês a aplicação disso daqui, tá bom? Um exemplo. Essa aula está bem curtinha mesmo, porque nem tem muita variação de exercício para a gente conversar, tá? Quero mostrar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Olha lá, um pescador vê um peixe num lago, então aquele primeiro problema do peixe, né? O peixe encontra-se a 2,8 metros de profundidade, aqui, ó, tá vendo? Essa é a profundidade real do peixe. Aqui, ó, o peixe está aqui embaixo, né, de verdade, a 2,8 metros de profundidade. E aí ele fala o seguinte, sabe-se que o índice de refração absoluto do ar é 1 e da água é 4/3. Eu tenho os dois índices de refração aqui, tá vendo? Aqui o índice do ar, o Eninho do ar é 1 e aqui o Eninho é 4/3 da água, né? Aí ele vai fazer duas perguntas. Vejam a primeira pergunta, letra A. Qual é a profundidade aparente em que o pescador vê o peixe? Aqui, né, o pescador vai ver o peixe um pouquinho mais para cima,
Porque para ele parece que a luz está andando em linha reta, e aí parece, né, que o peixe que está aqui embaixo está um pouquinho mais para cima, né? Então vamos descobrir esse pelinho aqui, essa posição da imagem, né, virtual aqui em relação à superfície. Para isso eu vou montar aquela proporção então, que eu acabei de mostrar para vocês. O índice do observador está para o índice do objeto do mesmo jeito que o pelinha está para o P. Essa aqui é a nossa continha de hoje, tá bom? Índice do observador está para o índice do objeto, da mesma forma que o pelinha está para o P. Vamos colocar as informações, o índice do observador, veja, é o índice de refração do ar, né? O observador está no ar, tá vendo? Está aqui fora. Então, aonde está o observador, eu vou pegar o índice de refração, então 1. O índice do objeto. O índice do objeto é o índice da água, porque o objeto é o peixe, né? E ele está dentro da água. Então, 4/3. Da mesma forma que o pelinha, que é a pergunta do nosso exercício, a posição da imagem, está para o P, que é a posição real do peixe, né? 2,8 metros de profundidade em relação à superfície. Aí basta fazer a continha, pessoal. Posso primeiro, né, fazer extremos e meios aqui, ó. Esse 1 pode ser 1 sobre 1, que é a mesma coisa, né? Faço extremos e meios aqui. Eu vou ter 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. Né? A minha relação fica mais simples. E aí eu faço em x agora a continha. Eu vou ter aqui que pelinha vai ser 2,8 vezes 3 dividido por 4. Tudo bem? Então, 2,8 dividido por 4, 1,4, 0,7. 0,7 vezes 3, 21, 2,1 metros. Gente, ó, essa é a posição aparente do peixe. Então, apesar dele estar a 2,8 metros de profundidade, eu vou estar vendo ele aqui de fora a 2,1 metros, a 2,10 metros aqui, tá vendo? De profundidade. E a última pergunta, né, letra B, ele vai perguntar sobre a elevação aparente do peixe, né? Ah, o peixe parece que está mais acima. A gente chama de X aqui, ó, a elevação aparente. Deve acontecer alguma coisa desse tipo para vocês em exercícios também. Como é que eu defino essa elevação aparente? Fazendo uma subtração, né? Então, a elevação aparente X, ela vai ser a profundidade real do peixinho ali, menos o pelinha, né? Menos a profundidade aqui. É esse X, ó, tá vendo? No desenho a gente percebe que basta fazer esse valor P menos esse valor pelinha para a gente descobrir o X, né? Então, fazendo a continha de menos aí, eu tenho 2,8 menos 2,1, eu vou ter 0,7, né? 70 centímetros, 0,7 metros, ou 70 centímetros aí. Deixa eu só apagar isso aqui. Escrever melhor aqui. 0,7 metros, né? Essa seria a elevação aparente. Gente, os nossos exercícios são desse tipo, eu acho que não tem nem muita variação, tá? Mas é uma aula que eu queria mostrar para vocês, né? Um fenômeno que ocorre bastante aí, a gente está o tempo inteiro, né, vendo acontecer essas situações. É legal a gente entender melhor e até conseguir calcular, né, quantificar esse fenômeno. Então, bem interessante essa relação que estou deixando para vocês hoje, tá bom? Façam todos os exercícios dessa aula. Essa aula talvez vocês não tenham nenhum problema com exercícios, tá bom? Tá bem tranquilo. Gente, até a próxima aula. Obrigado.